Já conheci portugueses muito indignados com os ingleses por usarem o nome inglês do Porto, ou Porto, ou algo assim. Dizem esses portugueses por que razão é que os ingleses não usam o nome português da cidade, Porto. É assim tão difícil? E, no entanto, há que dizer aqui várias coisas. Para começar, os ingleses têm usado cada vez menos o Porto. Este era o nome tradicional no século XIX, por exemplo, e era usado na literatura nos trabalhos académicos sobre a cidade. Agora, nas últimas décadas, cada vez menos temos ouvido ou lido este termo inglês. Ainda se vê, mas Porto apenas, com uma ligeira pronúncia inglesa, é bem mais comum. Depois, haver nomes ingleses de cidades portuguesas não é nada de extraordinário. Também acontece o mesmo com Lisboa, que tem a versão inglesa Lisbon, tal como nós, ao contrário, também temos nomes portugueses de cidades inglesas. London, em português, é Londres. Temos depois cidades de outros países, Nova York. E isto não é só com a língua inglesa, também com outras línguas nós temos muitos nomes portugueses de cidades estrangeiras e vice-versa. É um fenómeno muito normal. A estes nomes chamam-se exónimos. São os nomes estrangeiros de uma cidade. Curiosamente, quanto mais importante é uma cidade, mais provável é que exista um exónimo. Não é inevitável, mas é mais provável. Nós temos exónimos portugueses de cidades importantes. Londres, Berlim, Nova Iorque e por aí fora. Algumas cidades importantes não têm exónimos, mas as que têm, em geral, são bastante importantes. Não vamos dar nomes a pequenas cidades francesas ou alemãs ou o que for. Vamos dar às grandes cidades. Por outro lado, tal como está a acontecer com o Porto, há exónimos portugueses que estão a desaparecer, ou que já desapareceram. Por exemplo, Francoforte já quase não é usado por ninguém. Angora é tão raro que já ninguém sabe que cidade é Ankara, na Turquia, e podíamos encontrar mais alguns casos de exónimos que se foram perdendo. Voltando ao Porto, há quem diga, então mas aquilo não se vê logo que é um erro, que é simplesmente a junção do artigo ao nome, os ingleses ouviram mal e pensaram que era o nome. Bem, também fizemos o mesmo com o Algarve. Algarve é a junção do artigo e do nome, do artigo árabe e do nome, que ficou Algarve. Por isso não é uma forma ilegítima de criar nomes ou topónimos. Acontece. Portanto, foi apenas a forma como os ingleses criaram o seu nome para a cidade do Porto. De qualquer forma, a irritação já não tem muita razão de ser, porque o nome está mesmo a cair em desuso. Fica só aqui uma pergunta. Conhece algum exónimo peculiar que considere muito estranho?